Bom, senhores, então eu venho um comentário, é verdade. Agora, um tema que vem já há um tempo sendo levantado contra mim, até em outras mídias, né? Em outros canais, em outros sites. E eles vêm dizendo, né, inadequadamente, como se eu tivesse, porque acho que eles estão lembrando uma coisa que aconteceu numa cela há muito tempo atrás. Inclusive, nem problema com a igreja, tá? Era problema com a igreja, mas pessoal de uma outra igreja, cuja célula eu frequentava. Não frequentava a sede principal, frequentava a célula. Inclusive acho que foi a minha primeira célula que eu frequentei, né? Não a primeira célula que eu fui, mas a primeira célula que eu frequentei. E uma vez lá, em certo momento, eu questionei não, ataquei até bastante. Mas veja bem, veja como as pessoas elas aprendem talvez, ou demonstram sobre os argumentos das outras pessoas apenas aquilo que interessa a elas. Eu critiquei muito essa questão de... E ainda critico, né? Mas depois eu já vou falar sobre isso. Mas eu critiquei bastante ou mais a questão da prostituta, né? Sobre a besta. Claro que há uma interpretação de que isso talvez seja uma capa espiritual. Pode ser como pode não ser, né? Independente. Mas de qualquer forma os resultados seriam ruins. Daí veio depois em um dos vídeos, né, que eventualmente colocaram no YouTube sobre ele, dizendo, não, porque daí eu sou uma pessoa que estava xingando a prostituta, e a pessoa me venceu. Bom, primeiro que eu não estava competindo. Segundo que, inclusive, nessa célula eu falei, eu não sei se eu tenho capacidade de enfrentar tudo que essas entidades com capa espiritual sem, né? Ou sendo maldosas mesmo, eu não tenho capacidade de fazer essa enfrentabilidade. Ou seja, como é que agora eles dizem assim, o Alex perdeu? Eu falei que eu não era capaz. Né? Então, tem essa interpretação que eles estão tentando colocar em alguns desses vídeos. Né? Então, veja só. Não só no dia eu disse que eu não sei se teria capacidade, mas critiquei sim a maldade. A minha crítica, na verdade, ela se mantém. Eu mantenho o meu argumento. Talvez com um pouco menos de peso, porque se for capa espiritual, há uma permissividade maior por conta dos mandamentos. Olha a confusão que os caras fazem. Ou que a entidade da prostituta espiritual faz. Embora talvez ainda não tenha total certeza se isso é capa espiritual ou não. Mas vamos lá. O meu argumento prevalece porque eu estou exatamente trabalhando a hipótese de que eles querem trabalhar isso pela mentirosidade. Uma vez que eles querem trabalhar isso pela mentirosidade, eles têm a opção de não fazer. Então perceba que a prostituta, se essa for uma interpretação válida, né, de que a prostituta ali, talvez mais clara no Novo Testamento, ela esteja usando uma capa espiritual, né? E é uma interpretação que eu já fazia, mas eu achava ela meio falsa, meio fake, porque para mim o Novo Testamento era literal. Tá, admito que há uma nova interpretação plausível. De qualquer forma, o meu argumento continua. O meu argumento prevalece quando eventualmente critico a prostituta espiritual. Por quê? Se eventualmente ela está usando essa capa e está mentindo para atingir de alguma forma o coração das pessoas, descobrir os maus, ela tem outros métodos para isso. Ninguém é obrigado a mentir. Para mim, eu mantenho a posição, para mim não é bem isso que se estão sugerindo aí em relação à capa espiritual. Mas eu já falei disso no canal, na verdade. Né? Quem usa capa espiritual poderia ter outros métodos, portanto, eventualmente pode caracterizar soberba. Eu acho que isso é algo, vamos dizer assim, a acusação não pode ser totalmente feita. Pode um pouco, porque a Bíblia diz o contrário, mas vamos pensar dessa forma, vamos pensar por esse lado. Né? Se a acusação não puder ser feita, ela pode ser pensada. Então há uma especulação muito plausível, ou pelo menos plausível, de que, sendo capa espiritual, há a opção de usar de outra forma. A outra interpretação é a interpretação literal, aí pior ainda porque é pecado mesmo. Ou mas também a interpretação de que, não, no final é mentira porque está usando esse instrumento, mesmo havendo outros, mas não quer dizer que usar esse instrumento seja necessariamente ruim, o que eu acho um pouco mais improvável, mas não posso também dizer que é impossível. Então você tem essas interpretações. Então, para mim, o meu argumento se mantém, porque eu acredito que o uso da mentira nesse caso, ele é desinteressante para a humanidade, para várias pessoas, e vai causar um sofrimento além do que deveria ocorrer. Eu não entendo a manifestação da prostituta espiritual como algo necessário para o fiel e adequado desenvolvimento da humanidade. Aliás, nem só de prostituta espiritual, né, de quaisquer outras pessoas que usem de estratégias mais ou menos semelhantes.
Eu acho que no meu caso, realmente, primeiro que eu não caí, né? Apenas no caso de sair da ministério, eu não caí nesse argumento, porque para mim havia indícios de falsidade, né? E não só isso, mesmo que eu acreditasse ou não acreditasse em qualquer vinho espiritual que se lançasse sobre a minha vida, não faria diferença, porque o resultado ministerial seria muito ruim. Então eu não tive muita escolha, né? Eu gerei muito sofrimento em relação à questão da responsabilidade, né? Então até vi um pessoal aí dizendo, não, mas no final um pessoal bêbado me dobrou. Bom, primeiro que eu não joguei, eu discordo, eu acho que eu joguei bem. Eu acho que eu joguei melhor que os outros, que mesmo que mentiram, eu acho que eu saí no momento certo. Eu acho que pela minha saída, consegui impedir as outras pessoas de jogar, na verdade, né? Eu fiz o mais correto. Eu fiz tudo, na verdade, tudo certinho, eu discordo. Eu acho que eu joguei bem sem competir, interessantemente. Ninguém acredita, as pessoas estão erradas, né? Eu estou mostrando aqui. Eu consegui impedir um jogo que seria terrível, na verdade. Né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Eu não acreditei na informação, né? Então, não só haveria resultados terríveis, como no fundo para mim havia indícios de falsidade. Então eu não acho que eu joguei mal. Estão dizendo, pessoas que participaram disso jogaram melhor do que eu. Cara, sinceramente eu acho que não. Eu acho que eu fiz tudo ali minuciosamente. Não, minuciosamente não, mas tudo. Daí vejo o pessoal ali dizendo, eu também vi outro pessoal no canal dizendo assim, não, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Não, peraí. Eu sabia o que eu estava fazendo, não totalmente. Então outras coisas eu partia para a interpretação da fé, até porque algumas coisas eu tinha até medo de saber o que era verdade ou não é. Não só em relação à minha vida, ou em relação ao que acontecia comigo. Algumas informações bíblicas para mim eram muito pesadas, né? Então não adianta, se eu forçar ali para a pessoa saber, eu acho ruim. E de novo, eu também não poderia ser cobrado por isso. Então, eu não concordo, acho que o meu jogo foi muito bom. Pessoas que conseguiram me dobrar. Não, porque eu sairia do ministério por quaisquer outras mentiras, né? Então, não fosse, por exemplo, como eu falei, na questão processual contra mim ou quaisquer ataques sobre a questão profissional, outras mentiras bem mais leves já seriam suficientes para fazer eu sair do ministério, porque eu não concordo com essa prática. Então, exatamente, é o mesmo comentário da prostituta espiritual. É a mesma coisa. É o mesmo raciocínio, né? Eu não concordo com isso. Não. Tem a interpretação da capa espiritual. Ela está usando uma capa, na verdade a prostituta não age dessa forma, mas ela está fingindo que age. Sim, mas até isso para mim é desnecessário e é uma coisa meio boba e meio estúpida, né? Então eu não concordo. Eu não concordo com isso. Não concordo com esse método. E por isso a minha crítica contra, talvez aí a prostituta espiritual, que eu fiz em outro contexto, né? E lá de maneira mais pesada. O que eu posso admitir que talvez eu tenha errado foi o peso que eventualmente eu tenha aplicado, mas sem total certeza, porque eu não sei se de repente ainda muito da interpretação do Novo Testamento seja de alguma forma plausível e cabível ainda, né? Então, isso talvez eu não possa confirmar, mas o que eu posso confirmar é que eu não concordo com o método, portanto a minha crítica continua, com menos peso. Mas, ganharam de mim? Não, a minha crítica continua. Quando começou esses ataques na internet, acho que talvez até em 2020 ou 2021, quando tinham colocado alguma coisa em uma médica e alguma coisa, eu já tinha respondido lá. Não, porque a médica tem conhecimento, a médica tem conhecimento. Eu já tinha respondido lá, dizendo esse método é perigoso. Eles fizeram uma extensão em relação à minha crítica sobre a prostituta espiritual. Não sei se naquele momento, mas em algum momento fizeram. Por outros vídeos e por outras coisas que eu vi na nossa grande internet. E aí eu falei, não, peraí, eles estão criticando prostituta espiritual, só que eu não lembrava totalmente o que eu tinha dito. Eu lembrava da minha crítica, eu não lembrava exatamente o que eu falei. E nem hoje lembro, mas eu tenho uma ideia um pouco melhor hoje, né? Na época em que isso apareceu na internet, eu tinha só flashes, né? Hoje eu tenho uma memória um pouquinho melhor sobre o que aconteceu. Eu lembro que a minha crítica era pesada. Só que nós temos que levar em consideração
que a minha crítica em relação ao uso desse método ainda continua. Se está usando como capa espiritual, para mim também continua sendo criticável. Um pouco menos porque há a permissão do Velho Testamento. Para mim ainda é criticável. E para mim não é algo isento de críticas. Mas há uma possibilidade de que eu esteja errado. E há uma outra possibilidade, inclusive, de talvez ser pior do que nós imaginamos. Não só em relação ao resultado, como também em relação à intenção. Então isso tem que ser avaliado aí. Porque depois vai dizer, mas o Alex criticou essa prostituta espiritual. Vamos derrotar lá, você estava errado. Não, peraí, eu estava certo. Eu mantive a minha posição. Eu não perdi porque eu não competi. Qual derrota você está falando da questão ministerial? Não, lá eu tinha 500 motivos. O vinho espiritual era um motivo. O vinho espiritual era um motivo para sair. Um motivo totalmente justo. Para mim, não perdi nada. Era um motivo bom para sair do ministério. Né? Não tem nada a ver. Não, enganou o vinho espiritual. Não, mas eu não teria como responder isso. Porque seria uma questão sucessiva. Né? Eu teria que descobrir e me comportar de maneiras que eu nunca ia conseguir fazer rapidamente. Então não é isso. Né? Então, mas em relação à crítica que eu fiz lá muito tempo atrás, acho que já até quase 10 anos ou mais tempo, em relação à prostituta espiritual. Inclusive fui induzido, porque os caras lá nessa cela, inclusive quem ministrava, criticava também. Talvez mentindo, mas criticava também. Então não fui só eu. Só que eu fui mais incisivo. Só que no ser mais incisivo, tá, ok, a minha incisividade eu posso ter exagerado um pouco. Mas o conteúdo, na verdade, eu não mudei minha opinião. Para ser bem sincero, minha opinião continua aí praticamente a mesma. Eu admito que talvez que eu poderia, nessa crítica, agora eu estou sabendo, eu não sabia disso antes, né? Então não adianta ficar lançando indireta no YouTube ou na internet, porque se eu não conseguir interpretar, tchau e benção, amigo. Tchau e benção, amigo ou amiga que tenha feito, tenha lançado informações indiretas. Se essa é a questão, não quer dizer que eu vá perceber. Então não venham inventar história. Então, primeira coisa. Segunda coisa, posso ter exagerado na tonalidade. A minha crítica continua a mesma. Inclusive, para mim, a minha crítica, no fundo, ela é verdadeira, porque a Bíblia também, vamos dizer, deu algumas confirmadas de que a minha interpretação é verdadeira. Minha crítica continua. Acho que eu poderia ter sido um pouco mais manso, vou admitir isso, quando fui muito incisivo em relação a esse tema da prostituta espiritual. Então, não dá. A posição continua a mesma. Não acho que fui aí derrotado nessa questão no sentido de eu estava errado contra a prostituta. Acho que não, cara, acho que não. Pelo que eu venho vendo, pelo que eu venho observando, eu não estava muito errado não, ou não, nem estava errado de jeito nenhum em relação a essa matéria. Mas como eu não entendi algumas outras coisas, ou até entendia, mas achava que não fazia sentido, né? Eu já tinha feito, se não me engano, eu já tinha feito essa comparação, falei, bom, se eventualmente é prostituta aqui, pode ser uma capa, porque no Velho Testamento também tem uma situação semelhante. Então eu cheguei a fazer analogia e falei, mas eles não iam fazer isso, né? Porque para mim era muito improvável. Hoje eu já não sei mais, porque a Bíblia, para mim, acaba inserindo conceitos que não poderiam estar lá. E era um conceito que só poderia haver coisas que as pessoas realmente podem crer. Se você colocar um conceito que já é dúbio, que não, você pega na casa da circunstância, já nem poderia estar lá, mas essa aí sim é apenas a minha opinião. Em relação à prostituta espiritual, eu permaneço com a mesma situação. Estão forçando uma situação em que eu me arrependi, em que eu tomei uma porrada. Não, o vinho espiritual lá, eu não acreditei e ia gerar uma super situação sucessiva de mentiras, que eu acho que é motivo para sair sem dúvida nenhuma. Então, primeiro ponto. Se está falando sobre a questão de eu ter tido uma opinião muito forte contra a prostituta espiritual, o que eu posso dizer é que a minha falta de mansidão no momento era algo que não precisaria ser aplicado naquela circunstância e talvez até uma situação em que a própria prostituta espiritual seria indigna de receber, ela não mereceria o ataque que eu recebi, a não ser no conteúdo e não na falta de mansidão. Então isso eu posso tentar dizer. Então é isso aí. Deixo o vídeo melhor explicado essa situação, que a internet já lançou alguns vídeos indiretos contra mim, na minha visão inadequadamente, e não observando os fatos, né? Como diz ali o Rica Perrone, o pessoal transforma isso em entretenimento. Transforma entretenimento de uma maneira pobre, omitindo informações ou mentindo sobre elas, não explicando a situação. Aí fica uma coisa provocativa, uma coisa com o objetivo de atingir pessoas, né? E não com o objetivo de trabalhar a verdade. Que infelizmente é uma situação que graça na internet. As pessoas não podem trabalhar a verdade. Cara, tem situações que eu trabalho rapidamente aqui. Tem coisas terríveis, laços que lançaram aqui na minha pessoa, eu respondi com velocidade. E até de maneira direta.
Agora, indiretamente, eles não conseguem fazer coisas mais curtas, então... Ou mesmo que sejam coisas longas, mais inteligentes, interessantes, né? Agora não, qualquer merda aí pra dizer que, porque eu critiquei a prostituta espiritual. Não, eu nunca, só porque eu tô sofrendo essas situações no YouTube, não quer dizer que eu mudei minha opinião. Então, para aí, galera. Vamos analisar melhor as coisas aí. Valeu. E Deus é bom. Valeu.